Ora, alguma dúvida? Bom, então vamos começar o curso. Nessa nossa primeira aula, eu queria falar um pouco para vocês sobre alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Em seguida, existem outras revisões importantes a serem feitas. Eu não sei há quanto tempo que vocês viram esses tópicos a última vez, mas os capítulos indicados, os trechos indicados, eles vão, uma vez que vocês leiam, vocês vão ter uma base muito boa para o resto do curso, tá bom? Então, vai parecer uma repetição de citogenética, de biologia celular, de genética básica, mas é importante para a gente ficar nivelado aqui, todo mundo na mesma sintonia dos conceitos, tá? Então, o que a gente vai abordar na aula de hoje? E aí eu também vou tentar separar em vídeos diferentes para isso ficar um pouco mais palatável, tá bom? Então, vai ter uma revisão, uma atividade que é baseada nessa revisão dos conceitos de aplicação, tá? Não se preocupem em acertar ou errar, a gente está... Essa atividade talvez cause um pouco de interrogações para vocês, mas eu prometo que a gente até o fim do curso vai ter ela muito facilmente digerida. A gente vai falar sobre conceitos fundamentais na genética, um pouco de divisão celular, que é importante nesse momento. A gente vai falar de estrutura dos genes e fluxo de informação genética, então esse é um tópico praticamente de revisão de biologia molecular, menos genética e mais biologia molecular, e os tipos de alterações genéticas. Então isso é só para vocês ficarem familiarizados com o tema, que vai ser trazido nas próximas aulas já de uma maneira mais fluida. Então não adianta eu trazer aqui direto doenças de herança dominante recessiva ligada ao X e tal, sem a gente revisar esses tópicos, tá bom? Então, aqui é um bom começo para a nossa aula. Por que eu digo isso? Porque a genética ela é uma intersecção de três grandes áreas. Além da biologia molecular e da biologia celular propriamente, né, então a gente fala aqui sobre os processos de fluxo da informação genética, como isso é processado, metabolizado na célula, como isso de alguma forma, integrado na célula, né? Então, você não tem como separar biologia molecular e biologia celular, a princípio. Mas não só isso. Eu queria trazer para vocês esse conceito da genética como uma ciência da informação, porque a gente vai tratar de observação de algumas características clínicas, padrões, né, nas famílias, padrões nas populações. A gente vai falar sobre análises com tecnologia embarcada muito importantes. E, por isso, eu diria que esse terceiro ponto aqui para integrar compõe o que a gente chama de genética moderna, genética médica e genética de aplicação direta na prática clínica. Tá? Então, dos nossos objetivos é falar um pouco sobre todos esses conceitos aqui, que para muitas pessoas eles são ou sinônimos, ou eles são interconectados de uma maneira difícil de separar, mas vocês vão ver que não é. Então, eu tenho uma impressão, às vezes, quando eu vejo alguns alunos, algumas pessoas fora do mundo acadêmico falando, sobre uma confusão do que é gene, do que é cromossomo, o que é DNA, qual que é a relação entre eles. Tá? E isso é algo que precisa ficar muito claro aqui desde o princípio. Então, se a gente olha de um ponto de vista molecular, tá? A gente sabe que o núcleo das células ele tem diversas estruturas e diversas moléculas diferentes, mas para a finalidade genética a gente vai falar sobre uma estrutura
um conjunto de estruturas muito importantes, que são os cromossomos. Então, a gente está ainda numa interface ali entre biologia celular e biologia molecular. Então, os cromossomos são essas macromoléculas compostas, né, de principalmente DNA e proteínas. Então, o DNA é uma molécula muito longa que interage com proteínas, formando essas estruturas que são, às vezes, até visíveis em microscópio, tá? Por exemplo, durante uma determinada fase da divisão celular, que são os cromossomos. Então, o DNA é uma macromolécula, na verdade, ele é um polímero, praticamente, composto de monômeros, né? Então, o DNA ele tem ali uma composição química, de fato, sequencial, que é composta pelos nucleotídeos. Então, eu estou falando aqui de conceitos que são moleculares, celulares, né? E eu vou passar para conceitos que são um pouco mais informacionais, ou seja, a gente consegue delimitar, né? Então, nessa conexão, a gente consegue delimitar o que é uma molécula, o que é algo visível no ponto de vista celular, mas agora a gente vai falar de um conceito um pouco mais abstrato, que é um conceito de informação. Então, o que a gente chama por gene, propriamente dito? Então, existe toda uma linha de estudos sobre a filosofia do que a gente chama de gene. Mas um gene, no conceito mais geral e aceito, é uma unidade de informação. Ele é uma unidade de informação. Então, ele é como se fosse uma receita dentro de um livro de receitas. Um papel qualquer, ele é uma receita. Um papel qualquer, ele é só uma estrutura física onde você coloca informação em cima. Então, a receita, por si só, ela não é um papel. A receita, ela é uma informação. E o gene, ele cai mais ou menos nesse conceito. O gene, então, ele é um trecho do DNA que ele contém informação. Por muitos anos, os genes eles eram caracterizados exclusivamente por serem informações que vão se transmitir e se manifestar e se expressar na forma de moléculas funcionais, diretamente funcionais. E aí a gente falava principalmente em genes codificadores de proteínas. Só que a gente sabe hoje em dia que as proteínas não são, nem de longe, as únicas moléculas funcionais das células. As proteínas, elas são um conjunto, uma coleção de moléculas funcionais, mas não são as únicas. Então, alguns RNAs, né, que são produzidos a partir de um processo chamado transcrição, né, então você sintetiza um outro polímero que é muito parecido também ao ácido nucleico, que é o RNA, que ele tem essa característica de ser muito semelhante, análogo ao próprio DNA. Existem RNAs funcionais que não são codificantes de proteínas e ainda assim eles são codificados em trechos do DNA que a gente continua chamando de genes, porque ele tem esse papel informacional, né, na hora de se traduzir, se expressar. Então, o conceito de gene ele pode expandir daquilo que codifica a proteína para aquilo que é expresso em RNA. E aí eu vou dar vários exemplos, né? Mas você tem RNA ribossomal, o ribossomo ele é uma macromolécula também composta de RNA e proteína, você tem os RNAs transportadores, mas você também tem RNAs não codificantes que têm um papel, por exemplo, de regulação gênica. Então, eles vão interferir ali na velocidade da tradução, eles vão transferir, eles vão, por exemplo, ter uma função de... eles vão ser cortados e vão interferir ali na expressão gênica diretamente interagindo com o RNA mensageiro, né? Então, a gente tem essa ideia do RNA mensageiro, eu vou falar mais para frente, que é o intermediário das proteínas, mas ele
não é um único RNA. E aí existe um conceito ainda um pouco maior, né, sobre os genes eles não precisarem sequer ser expressos para eles serem funcionais. Então, por exemplo, os cromossomos dentro do núcleo eles estão arranjados de uma maneira não aleatória. Então, existem interações ali entre grandes regiões de cromossomos e outras regiões, ou com a parede interna lá do núcleo. E, evidentemente, se você, de alguma forma, altera essa região do DNA, altera essa região do cromossomo, que não tem nenhum gene codificante de proteína, nenhum gene que codifica um RNA funcional, ainda assim ele pode alterar toda a dinâmica da célula. Então, você tem uma região genômica que ela tem uma função importante estrutural ali no núcleo. E aí a discussão, é um gene ou não é? Do ponto de vista de unidade informacional, aquilo é importante e relevante, então talvez seja considerado um gene. Então, na prática, o conceito de gene ele pode ter essas nuances. Muito bem. Sabendo, então, que o gene é um trecho informacional, a gente precisa entender o que é o locus. Então, o locus ele é o endereço do gene dentro dos cromossomos. Então, a gente sabe que os humanos têm, então, 23 pares de cromossomos e, por serem pares, né, você tem ali 2 cromossomos, um que foi herdado do pai e outro que foi herdado da mãe, e a gente chama esses pares de cromossomos homólogos, né, então é mais uma definição importante. Você tem o cromossomo 1 que veio do pai, o cromossomo 1 que veio da mãe, e eles têm uma característica interessante que eles são muito parecidos a ponto deles terem endereços semelhantes. Então, no braço longo do cromossomo você tem um endereço, e esse endereço a gente chama ele de locus. Então, locus é uma região do genoma em que você consegue mapear basicamente o seu gene ou sua região de interesse. Então, todos os genes estão em locus? Sim. Todos os locus contêm genes? Não. Você tem locus que não contêm genes, está entre um gene e outro, por exemplo. Tá? Muito bem. Considerando agora que eu falei que a gente tem aqui uma dupla, né, um par, a gente está falando sobre uma contagem de cromossomos. Então, a espécie humana ela é diploide, porque 99% das células humanas elas são diploides, elas têm 2 conjuntos cromossômicos, um conjunto que foi herdado do pai e o conjunto da mãe. Sendo assim, em cada locus, você só tem 2 possibilidades. Você pode ter os genes iguais ou os genes um pouco diferentes entre si, um pouquinho diferentes entre si. Como é que a gente chama, então, essas versões diferentes dos genes? A gente chama elas de alelos. Tá? Então, os alelos, eles são, no mesmo locus, essas versões diferentes dessa posição. Tá bom? Então, você pode ter os 2 alelos iguais, ou você pode ter os 2 alelos diferentes. E aí entram os conceitos de heterozigose, homozigose e hemizigose. Tá? Então, a heterozigose é quando você olha para um locus, e esse locus ele pode ser um nucleotídeo, ou ele pode ser um gene inteiro, e eu falo que tem 2 alelos diferentes. Se tiverem 2 alelos diferentes, a gente está falando de heterozigose. Se tiverem 2 alelos iguais, a gente fala em homozigose. Em que situação a gente fala em hemizigose? Lembram que os homens e as mulheres têm cromossomos sexuais diferentes? Então, os cromossomos sexuais, né? Outro conceito importante aqui. Eles são... a gente tem uma espécie que ela se chama heterogamética, então você tem os sexos diferentes com pares de cromossomos diferentes. O sexo heterogamético nos humanos é o sexo masculino. Então, as mulheres elas têm 2 cromossomos X, um herdado da mãe e um herdado do pai, e os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. O Y obrigatoriamente herdado do pai e o X obrigatoriamente herdado da mãe. O que isso significa? Se eles são diferentes, né, existe até uma região ali que é uma região de homologia, então que parecem homólogos. A gente chama essa região de região pseudo-autossômica, porque ela parece autossômica dentro dos cromossomos sexuais, que naquela região
os loci, né? Então o plural de locus é loci, os loci, eles são iguais entre homens e mulheres. Existem alguns genes naquela região que homens e mulheres têm duas cópias. Mas existe uma região que não tem homologia no X, com o Y, e essa região, os homens, eles têm uma possibilidade só. Então, em vez de eles terem até dois alelos diferentes possíveis naquela região, ou eles têm um, ou eles têm outro. Então, os homens não podem ser heterozigotos, nem homozigotos para aquela região, porque eles não têm dois alelos, eles sempre têm um. Sendo assim, então a gente fala que aquela região, todas as variantes ali estão em hemizigose. Tudo bem? Então, é uma cópia única essa região para os homens. Tudo bem? E aí, quando a gente fala em mutação e variantes, a gente está falando sobre os alelos em si. Então, a mutação, eu vou revisar isso daqui a pouco, ela é o processo de geração de uma alteração genética em relação ao seu parental. Então, na hora de uma divisão celular, uma mitose ou uma meiose, você tem uma etapa de replicação do material genético, uma replicação do DNA. A cada replicação, você tem uma chance de promover uma mutação, ou seja, uma alteração em relação ao DNA parental. Parental, nesse caso, é o parental da célula, certo? Se essa mutação acontecer na linhagem germinativa de um homem ou de uma mulher, e isso vier a cair num gameta formado naquela linhagem germinativa, como desfecho, né, como resultado daquela linhagem germinativa, e esse gameta for bem sucedido na fecundação, aquela mutação acabou de se transformar numa variante genética. Porque agora você tem um novo indivíduo que carrega uma nova alteração naquele ponto dentro de uma população. Toda variante genética surgiu de uma mutação, certo? E aí isso introduziu um novo alelo na população. Essa mutação pode ser uma mutação frequentemente encontrada na população, ou seja, você tem mutações novas que caem no mesmo lugar e aí elas viram uma variante com uma certa frequência? Pode. Isso é bem comum, mas a gente vai falar de uma doença que tem uma proporção importante desse tipo de caso. Mas a maioria das variantes, elas são, na verdade, a mutação que surgiu em uma pessoa e por algum motivo aquela mutação, ou ela foi neutra, ou ela não teve nenhum papel negativo, nenhum papel positivo, e aí aquele indivíduo deu origem a todos os seus descendentes carregando aquela mesma mutação. Eu quero parar de falar mutação, porque mutação é o processo de alteração genética. A partir daquele momento, aquilo é uma variante, e essa variante ela pode mudar de frequência. Então, isso é um tópico para genética de populações que é importante, mas o conceito do que é variante, do que é mutação, é interessante aqui, porque a gente está falando num contexto geral de genética. Então, essa é a parte dos conceitos básicos. E aí, aqui é só ilustrando, né? Então, como eu falei para vocês, o DNA ele se enrola ali no cromossomo em proteínas, então existem algumas classes de proteínas importantes aqui para esse novelamento do cromossomo. Em geral, quando a gente vê assim, a gente está falando de uma fase específica da divisão celular, que é a metáfase, quando os cromossomos estão mais densos, porque é um momento em que eles precisam ser, de fato, segregados, eles precisam ser separados para formar as células filhas, né? E aí a mitose, ela não tem redução no número total de cromossomos, e a meiose, ela tem redução. Então, você replica para dividir, o outro você replica para dividir de novo, né? E isso é uma parte da revisão que é importante que vocês façam em biologia celular. E aqui só um detalhe importante, tá? O cromossomo, ele é esse pedaço aqui. Isso daqui já é uma cópia do cromossomo. Isso aqui é pós-replicação. Tá? Então, a gente chama isso aqui de uma cromátide de irmã e a sua outra cromátide de irmã. O que significa que esses dois, eles têm, muito provavelmente, a mesmíssima sequência. Quem que é o homólogo? O homólogo é o outro cromossomo, né? Aqui ele está representando só um zoom,
mas ele seria o outro cromossomo, digamos que esse é o cromossomo 5, ele é o outro cromossomo aqui do lado que foi herdado da mãe e também precisou ser replicado em cromátides irmãs antes de ser dividido numa meiose ou numa mitose. Tudo bem? E aí, quando a gente fala nos genes, a gente sabe que os seres humanos têm 20 a 25 mil genes, 22 mil genes, mais ou menos, que codificam proteínas. E tem mais alguns milhares de genes que codificam RNAs funcionais. Tudo bem? Aqui, por exemplo, você pode ver um trecho que eventualmente seria um gene, muito maior do que isso, né? E aí o DNA ele tem esse formato de fita dupla, antiparalela, complementar, ou seja, você tem uma direcionalidade. Em cada fita você tem uma direção e a gente vai revisar isso também. Tá? Aqui é só para reforçar o que eu falei, então, você tem aqui um par homólogo, tá? Então, que fique bem claro, um é paterno, outro é materno. Eles são idênticos? Não, eles não são idênticos. Eles têm potencialmente alelos diferentes. E é por isso que você tem um locus diploide nas suas células. Aqui o pai pode ter uma mutação, a mãe aqui pode ter uma outra mutação, e você, então, é um heterozigoto nesse caso. No momento da replicação pré-divisão celular, então cada um deles vai ser duplicado em cromátides irmãs. E aí sim, esse é uma cópia perfeita desse. Quase perfeito, né? Eu falei que tem uma taxa de mutação ali em cada uma das replicações. Tá? E aí, se você olhar, então, esses dois homólogos aqui de perto, você vai ver que tem um locus, né, que é uma localização, como eu falei, um endereço, em cada um dos cromossomos, e ali tem um gene. Se você tem um alelo igual ao outro, você está falando de homozigoto. Eu nem vou falar de dominante recessivo agora, vamos só considerar que você tem uma homozigose, uma outra homozigose, e quando você tem dois alelos diferentes, você tem uma heterozigose. Tá? Nesse caso aqui, eu estou falando de três genes diferentes, né? Então são 3 losses diferentes, e cada um deles tem o seu estado específico de relações alélicas. Tudo bem? Ó, aqui é 1.1, né? Então a gente está falando do primeiro tópico. E aí, esse é um exercício que eu quero que vocês já façam em grupo. Tá? Vocês vão ver o que é, do que se trata. Essa primeira parte da aula, ela se baseia um pouco nisso. Então, se passaram mais alguns minutos, eu vou parar a gravação novamente, tá? E aí eu vou recomeçar no próximo pedaço.